Agora sejam pacientes comigo. Porém, essa é a minha ideia. As igrejas tornaram-se tão sistemáticas que não se pode entrar numa, a não ser que se pertença a uma. É necessário ter um cartão de companheirismo ou algum tipo de identificação. E por crerem nisto, a única porta que eu praticamente tenho aberta são esses homens de negócios. E enquanto eles não forem uma organização, eu posso participar com eles, porém, e conseguir trazer a mensagem que sinto e está no meu coração ao povo. Porém, isso se tornou tão sistemático. E eu amo vocês, povo pentecostal. E Pentecostes não é uma organização de qualquer maneira. Vocês apenas se chamam disso. Pentecostes é uma experiência e não uma denominação. Porém, veja você, o negócio é tão difícil para muitos homens. Quando olham para isto e creem nisto e veem isto tão edificado por Deus na palavra, ainda assim é tão difícil apodrecer para fora dessa coisa em que vocês têm estado. O que eu faria? Onde eu ganharia o meu pão? O quê? Deus é seu sustento. Deus é a coisa a qual se apegar. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu vou deixar isto descansar nisso. Você sabe do que estou falando. Foi-nos dito pelos profetas de Deus que é para nós termos uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Se querem a escritura disso, é Apocalipse 21. Eu poderia citá-la para vocês. Tenho-a aqui. João disse: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, desapareceram. Agora, se é para nós termos uma nova terra, a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo. Ou o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Não pode haver duas ordens mundiais juntas ao mesmo tempo. Agora, para conseguirmos a nova terra, a velha tem de morrer. Agora, se a velha tem de morrer, então está dando dores de parto para uma nova agora. E então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, ou uma das coisas que o médico faria, o que estou falando na presença de 2 ou 3, eu sei, de bons médicos aqui, médicos cristãos. E eu lhes perguntaria isso. Uma das primeiras coisas que esse médico faz depois que esteja observando a paciente é cronometrar as dores de parto. Ele cronometra as dores, quão perto estão umas das outras, e quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter que a outra. A próxima, ainda mais difícil. Ficam mais próximas umas das outras. É assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas das dores de parto que estamos tendo na Terra, e então veremos acerca de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. A Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. Por causa daquele tempo, para ela, nós produzimos as bombas e tínhamos metralhadoras e gás venenoso. E vocês se lembram, talvez muitos de vocês não consigam. Eu era um garotinho de uns 8 anos de idade, mas lembro-me deles falando deste gás de mostarda e cloro e coisas tais. Como simplesmente parece que ele simplesmente começaria e diziam, ele queimaria totalmente a terra inteira, ele mataria todos. Bem, poderia haver uma ruptura disso, simplesmente os ventos soprarem de lado a lado da terra. E como todos estavam morrendo de medo dessa grande arma de gás venenoso, a terra passou, teve suas primeiras dores de parto. E nós verificamos agora, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e suas dores foram muito maiores. É mais terrível o tempo todo, as dores de parto da terra. Ela quase teve de ceder durante o tempo da bomba atômica, porque ela destruiria uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial de destruição para a Terra. Agora, ela sabe que seu tempo de dar à luz está próximo. Essa é a razão porque ela está tão nervosa, perturbada como está.
é porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra, não importa quão pequena ela seja. Elas têm esses mísseis que afirmam simplesmente um deles. Elas podem dirigi-los pelas estrelas e deixá-los cair em qualquer lugar no mundo que queiram. A Rússia, como ouvi nos noticiários um outro dia, afirma que pode destruir esta nação e impedir que os átomos ou as coisas rebentem a sua nação. Nós não sabemos o que fazer acerca disto. Todos estão fazendo estas afirmações e é assim. A ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus até que vão destruir a si próprios. Deus permite, sempre permite que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada. O homem destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, ela sabe que tem de ceder. Ela não pode suportar isto. A Rússia, eu creio, destruiria essa nação hoje se pensasse que poderia destruí-la e então preservar a si própria. Qualquer dessas pequenas nações poderiam fazê-lo, mas elas estão com medo, porque sabem que este mundo não pode permanecer em sua órbita sob tais condições. Deste modo, o mundo sabe que as suas dores de parto estão tão grandes que ela tem de ceder. Haverá um novo nascimento, nascido próximo. Estou grato por isso. Estou cansado desse. Qualquer um sabe que aqui é o lugar de morte e tristeza, de todos os tipos de discrepâncias, e assim por diante. Estou alegre de que ela tenha de ceder. Estou alegre de que esse tempo esteja próximo, como João disse de outrora, ora vem, Senhor Jesus. Agora, ela tem de apodrecer, claro, como eu disse, para trazer um novo nascimento. Vejam em que ela apodreceu. Notem, meus irmãos, ela está totalmente podre. Sua política e sistemas estão simplesmente tão podres quanto possam estar. Não há um osso são nela em seus sistemas mundiais. Sua política e sua política religiosa e o que quer que seja, um diz eu sou democrata, eu sou republicano, eu sou metodista, eu sou batista. Ora, a coisa toda está completamente podre. Algo tem de ceder. Ela não pode permanecer. Se você pusesse um George Washington ou um Abraham Lincoln em cada condado nesses Estados Unidos, ainda assim não poderiam voltar. Estão além da redenção. Há somente uma coisa que pode ajudá-la, que é a vinda do Criador. Amém! Ela sabe que deve ceder. Ela está em dores e aflição. Um não sabe o que fazer, um está olhando nesta direção e um naquela direção e tudo mais. Um está com medo do outro. Um tentando fazer algo que destruirá esse tentando contradizer aquele e destruir o outro. Até que agora tem isso nas mãos de homens pecadores que poderiam destruir o mundo inteiro num período de 5 minutos. Está vendo? Assim, ela sabe que não pode suportar isto. O povo sabe que ela não pode suportar isto e o mundo sabe que eles vão fazê-lo. Vai acontecer, porque Deus disse que ia. Os céus inteiros e terra estarão em fogo. Será uma renovação da coisa toda, de modo que um novo mundo possa nascer. Deus profetizou isto. Ela está podre em todos os seus sistemas e ela tem de fazer isso, apodrecer até desaparecer. É por isso que ela está tão nervosa e rubor na face e perturbada. E terremotos por toda parte, e de um lado para outro na costa, e ondas gigantescas no Alasca, e sacudindo de um lado para outro na costa, de terremotos e coisas tais. E as pessoas escrevendo, devemos deixá-la, está vendo? Elas não sabem o que fazer. Não há zona de segurança, exceto uma, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. E há somente uma coisa que é a zona de segurança, e essa é Ele. Tudo fora dali perecerá, simplesmente tão certo quanto Deus disse assim. Agora olhemos no livro do médico se ela está neste tipo de condição. E vejamos se é para isto acontecer quando for para a nova terra nascer. Mateus 24, no livro do médico, que é a Bíblia, e vejamos o que está profetizado, quais seriam os seus sintomas. Agora, se um médico souber os sintomas do nascimento de uma criança e quase na hora que for para a criança vir, ele apronta tudo, porque sabe que essa é a hora que a criança deve nascer. Porque todos os sintomas mostram. A água está rompida, o sangue, e agora é hora. A criança desceu e é hora da criança nascer. E assim, ele apronta tudo para isto.
Agora, Jesus nos disse exatamente o que aconteceria bem nesse tempo. Ele nos disse em Mateus 24 que a igreja verdadeira igreja e a outra igreja seriam igreja natural, igreja espiritual, seriam tão semelhantes personificadores que enganariam os escolhidos, se possível fora. Como o que aconteceu nos dias de Noé, como eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e toda essa imoralidade do mundo que vemos hoje. A Bíblia, o livro do médico disse que isto aconteceria. Assim, ao vermos isto acontecendo, sabemos que o nascimento está próximo. Tem de ser. Sim, Senhor. Agora nós olhamos para isso como nação, não como nação, mas mundo. Agora, Israel, a igreja, comecemos lá atrás com ela por alguns minutos e sigamos-la pelos próximos 10 minutos, talvez. Israel teve dores de parto sob todo profeta que veio à terra. Ela teve dores de parto por ocasião de sua mensagem. De que maneira o fez? O profeta tinha a palavra e ela tinha semeado tanta podridão e feito tantas ordens sistemáticas em seu ser, até que este profeta a sacudiu para fora de sua fundação. Eles foram odiados por todos. Assim, portanto, quando Deus enviava um profeta, a igreja, ela própria, entrava em dores de parto, porque o profeta, a palavra de Deus vem ao profeta e a ele somente. Isto é, a palavra que foi falada para esse dia é manifestada pelo profeta dessa era, sempre tem sido. E as igrejas, elas edificam tantos sistemas ao redor da palavra, até que ele a sacode para fora de sua cadeira de balanço quando ele vem. Ela teve dores de parto. Que foi isto? De volta a palavra, de volta a vida. Sistemas não têm vida. É somente a palavra de Deus que tem vida. Os sistemas, esses são edificados em torno dela, onde não tem vida. É a palavra que dá vida. Sua mensagem sacudia o remanescente de volta à palavra. O pequeno grupo sairá e crerá. Algumas vezes, talvez, no tempo de Noé, somente por volta de 8 pessoas. Mas, de qualquer modo, Deus sacudiu o remanescente e destruiu. O resto teve de ser sacudido para fora. Assim foi por todo o decorrer das eras, até que finalmente a igreja lhes deu à luz um varão. E esse varão foi a palavra, ela própria, feita carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele conquistou todo o diabo, todo o poder sobre a terra que veio contra ele com a palavra do Pai somente. Toda tentação que Satanás lhe deu, ele repreendeu Satanás, não com seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, porque ele era a palavra. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, de modo que ela falhou. Quando ele se lançou contra Moisés, ele fez a mesma coisa. Porém, quando ele golpeou o Filho de Deus, ele era 10.000 volts. Isto derrubou as penas soltas dele, quando ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali estava aquele varão feito carne, a eterna palavra de Deus, ela própria, manifestada num corpo de carne aqui na terra para representar a palavra. É assim que ele sabia o que estava no coração deles. É assim que ele podia dizer a Filipe onde ele estava, quem ele era. Ele podia dizer a Simão Pedro quem ele era. Disse a mulher junto ao poço, porque ele era a palavra. Correto. A Bíblia disse em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da medula do osso, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ora, aqueles sacerdotes fariseus cegos não puderam ver que aquele era a palavra manifestada, porque tinham se envolvido num sacerdócio e num sistema, e o velho sistema tinha de ceder. Era a palavra, porém o que tinha sido prometido tinha se cumprido. Assim, se estava cumprido, teve de apodrecer. Era a casca. A semente seguiu em frente.
Moisés não poderia ter trazido a mensagem de Noé, nem poderia Jesus ter trazido a mensagem de Noé, porque era outra era. E a velha semente estava certa, porém tinha servido o seu propósito e estava morta e acabada. A transformação da velha para a nova, onde a vida se encontrava, era o que estava preocupando as pessoas, o que as preocupa ainda hoje. Nós não estamos construindo um muro como se começássemos com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta, ou uma mensagem pentecostal. Correto. Nós estamos fazendo cantos. Nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta. Qualquer um pode construir em linha reta, porém requer-se um pedreiro para fazer o canto, requer-se o poder de Deus para fazer isso. Requer-se um ungido do céu, ser enviado para baixo para fazer isso, tem sido em cada era. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vinha através daqueles profetas. E eles dobraram aquelas esquinas, fizeram aquela diferença. Porém, os construtores queriam construir um muro. Não é um muro de modo algum, é um edifício de Deus. Agora nós sentimos e sabemos que isto é a verdade, que os sistemas estavam podres em cada era. E cada um de seus sistemas teve de apodrecer e se extinguir até que ela produziu essa igreja. Dessa confusão podre saiu a palavra, ela própria. A palavra do Senhor vem aos profetas. Nunca vem aos sacerdotes, ela vem aos profetas. E note, quando ela veio, finalmente essa palavra ao todo nasceu aqui em carne humana. A plenitude da divindade corporalmente descansou nele. Ele foi a palavra. Os profetas são parte da palavra. A palavra para a era deles. Nós, hoje, somos parte da palavra, os quais seguimos a palavra. Porém, ele foi a inteira plenitude da palavra. Ele foi a palavra. Ele disse, quando o estavam acusando de fazer-se igual a Deus, porque ele era o Filho de Deus, disseram-lhe, bem, tu te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse, não está escrito nas vossas leis que vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vinha, deuses, os profetas, e eles eram. Então, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Onde a plenitude da divindade corporalmente repousou no Filho de Deus. Ele era a plena manifestação de Deus. Isso foi o que finalmente, as dores de parto sobre aqueles profetas, ora, eles sendo a palavra, eles apontaram para essa plenitude de si próprios, a plenitude da palavra. E então, finalmente, os sistemas definharam até que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Observe como isto foi retratado em Jacó. Observe como isto foi retratado em José, exatamente. Amado por seu pai, odiado por seu irmão sem causa. Ele era espiritual, podia predizer coisas e interpretar sonhos. Ele não podia evitar ser isso, ele simplesmente nasceu isso. Ele foi predestinado para ser isso. Porém, foi odiado por seus irmãos. E finalmente o venderam por 30 moedas de prata, quase 30 moedas, e foi levantado, sentou-se à mão direita de Faraó, olhou em sua prisão. Houve um copeiro e um padeiro, um se perdeu e um se salvou. Jesus em sua prisão na cruz, um se perdeu, um se salvou, exatamente. E então exaltado aos céus e sentou-se no trono de Deus. E quando ele se retirar novamente, sairá um som, dobrem o joelho, e toda língua confessará. E quando José deixava o trono e avançava, uma trombeta soava, e todo joelho tinha de se dobrar. José estava vindo. Assim, algum dia, a grande trombeta de Deus soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a esta palavra. Porém, atrás do que ele virá, para que ele virá aqui? Note, ela produziu esta completa palavra que se fez carne, sob as dores de parto dos profetas que bradaram, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Agora, porém, ela esteve sem profeta por 400 anos, conforme a história e a escritura, de Malaquias até João. Eles somente tiveram teólogos, sacerdotes, pastores. Agora, aqui nós podemos imaginar, sem isso, em que tipo de condição podre seu sistema deve ter estado. 400 anos sem uma mensagem direta de assim diz o Senhor de Deus. Assim, os sacerdotes, profetas e assim por diante tinham feito isto chegar a uma terrível confusão. Ela estava podre.
Então João, o Elias prometido de Malaquias 3, não Malaquias 4, Malaquias 3, porque Jesus disse a mesma coisa em Mateus capítulo 11, quando o olho de águia de João ficou velado, como eu creio que as eras primitivas de Pember expressam, e ele disse, ide perguntar-lhe se é ele mesmo, ou se devíamos esperar outro. Está vendo? E ele disse, Jesus, depois de mandar de volta os seus discípulos, depois de lhes dizer para ficarem na reunião e observarem o que acontecia, e ide anunciai a João estas coisas, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizou. Ele se virou e olhou para os seus discípulos e as pessoas a quem estava falando. Ele disse, que fostes ver quando fostes ver João? Ele disse, fostes ver um homem ricamente vestido? E ele disse, eu vos digo, esse é o tipo que fica nos palácios dos reis. Ele disse, fostes ver uma cana agitada pelo vento? Em outras palavras, cada coisinha que surge, ele é sacudido por ela? Eu lhe direi, se você apenas vier e se unir ao nosso grupo, nós podemos lhe dar um salário melhor. João não. Se você apenas não pregar contra isto e aquilo, bem, você poderá se unir aos nossos grupos. João não. Disse, então que fostes ver um profeta? E eu vos digo muito mais do que profeta, porque se quereis dar crédito, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eu enviarei o meu anjo ante a minha face, para preparar o caminho. Isso é Malaquias 3:1. Não Malaquias 4, de modo algum. Isso é diferente, porque quando esse Elias vier, o mundo deve ser queimado imediatamente, e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Agora note, sua mensagem nunca os agitou muito do seu sono eclesiástico. Eles somente disseram, há um homem louco lá. Ignoraram-no logo. Chamaram-no louco. Ele estava tentando afogar pessoas lá na água, está vendo? Ora, aquele velho não está com nada. Ora, ele nem mesmo veste o tipo certo de roupas. Ele tem uma pele de ovelhas enrolada em torno de si. Bem, ele está pobre como Jó. Ora, de que seminário ele saiu? Que cartão de companheirismo? Nós nem mesmo cooperaremos em suas reuniões. Nós simplesmente o deixaremos ficar lá, passar fome. Está vendo? O mundo não mudou muito, nem os sistemas. Mas nós simplesmente vamos deixá-lo ficar lá. Ele não tem nenhum... Sabe por que ele não tinha? Lembre-se, seu pai era sacerdote. Porém, porque ele não seguiu a linha do pai, o que era costume os filhos fazerem naqueles dias? Porque ele tinha algo, uma mensagem muito mais importante. Era para ele apresentar o Messias, porque o Espírito Santo tinha dito assim. Aquele pequeno remanescente que tinha sido trazido de volta pela mensagem de Gabriel ali, sabia que isso seria assim. Assim conta-se que, com cerca de 9 anos de idade, ele foi para o deserto, depois de perder o pai e a mãe, que ele foi para o deserto porque ele tinha de ouvir exatamente. Porque no grande edifício teológico ali, teriam dito, agora eu sei que é para você ser o que anunciará o Messias. Isaías disse que você viria, assim você será essa voz. Agora você não acha que o irmão Jones aqui simplesmente satisfaz isso exatamente? E ele seria facilmente persuadido. Porém, ele nunca aprendeu coisa alguma dos seus sistemas. Sua mensagem era demasiado importante. Ele foi para o deserto para ficar. Note, sua mensagem não era como a de um teólogo. Ele usava tipos. Ele disse, oh, raça de cobras, chamando aqueles clérigos cobras. Isto, uma das coisas ruins que ele tinha encontrado no deserto, uma das coisas furtivas, eram as cobras. E ele pensou, essa é a melhor comparação que eu conheço. Ele disse, raça de víboras, quem vos advertiu da ira futura? Não comeceis a dizer, nós pertencemos a isto e aquilo, porque mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essas pedras, o que ele encontrava no deserto e à margem do riacho. Também o machado, o que ele tinha usado no deserto, posto à raiz da árvore, o que ele via no deserto. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ele sabia onde obtinha sua lenha. Veja, é cortada e lançada no fogo. Fazia lenha dela. Está vendo? Sua mensagem não era a de um clérigo de modo algum. Era a respeito da natureza, no deserto. Porém, ele tinha a mensagem para anunciar e tinha a fé em sua mensagem para dizer, esse Messias, que é para vir e ainda, ele está bem aqui entre vós agora. Eu vos digo, há um que se encontra entre vós, que vós não conheceis, cujos sapatos eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Quem é ele, João? Eu não sei.
Porém, um dia, veio um jovem caminhando até o rio, homem de aparência comum, apenas O velho João Batista estava ali de pé, o abençoado velho profeta. E ele olhou do outro lado do Jordão e ele disse: Eis que ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o conhece, João? Aquele no deserto que me disse para ir batizar em água disse: Sobre quem vires o Espírito descer, ele é aquele que batizará com o Espírito Santo. Sua mensagem não podia vir de um ponto de vista teológico ou de algum sistema de credo feito pelo homem. Ela tinha de vir diretamente de Deus, porque sua mensagem não os abalou muito. Eles pensaram: ele disse que viu isso. Eu duvido muito. Eu não vi nada. Eu olhei, que coisa. Eu não consegui ver nada acerca disso. Os sacerdotes e os demais disseram. Porém, ele viu isto, e sabemos agora que ele viu isto. Certamente ele viu. Mas percebe o que isto alcançou? Isto nunca os acordou do seu sono. Eles seguiram em frente, cortaram sua cabeça mesmo assim, mas isto nunca os agitou.